Ephesians 3 and verses 7. Efésios 3, verso 7. And I'm going to go to verse 12. E eu vou até o verso 11. And this is Paul speaking. E esse é Paulo dizendo. This is Paul speaking when he's in jail, É Paulo dizendo, when he's in prison. quando ele estava na prisão, encarcerado, Abba is going to anoint you o Pai vai te ungir to have this type of courage para ter esse tipo de coragem. and this type of rest and anointing, E esse tipo de descanso e unção. because you will call heaven into the room. Porque vocês vão chamar os céus dentro desse templo. Everywhere you go. Por onde quer que vocês vão. So when I pray this over you or speak this and read this over you, Então quando eu ler isso para vocês, I want you to understand the position of Paul. eu quero que vocês entendam a posição de Paulo. And Paul says in prison, as he writes a letter, E Paulo diz na prisão, quando ele escreve uma carta na prisão. of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace which was given to me by the working of His power. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. To me, though I am very least of all the saints, this grace, somebody say grace. Alguém diz graça. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. This grace was given to me to preach to the Gentiles the unreachable riches of Christ and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden from the ages of God. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, I'm going to let you read, Pedro. Go ahead. que criou todas as coisas, e isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. In Christ Jesus our Lord, Em Cristo Jesus, nosso Senhor, in whom we have boldness em quem nós temos and access with confidence through the faith in Him. ousadia e acesso. We have boldness and access Nós temos ousadia e acesso in Him. nele. And you have boldness and access E você tem ousadia e acesso in these type of presence of Jesus. nesses tipos de presença de Jesus. You carry Him. Você carrega ele. You carry Him. Você o carrega. You can be seated if you like. Você pode sentar se você quiser. Abba put that on my heart last night and this morning. O Senhor colocou isso no meu coração na noite passada e nessa manhã. And I was just going to keep it to myself. E eu ia manter isso para mim mesma. But during worship, Mas durante o tempo de louvor, it kept burning in me. estava queimando dentro de mim. Tell them they have access. Diga a eles que eles têm acesso. They have access. Eles têm acesso. Boldness. E ousadia. We're going to just keep flowing with Holy Spirit. A gente vai continuar aqui fluindo no Espírito Santo. So in this school, Então nessa escola, we're letting Holy Spirit teach us. a gente vai deixar o Espírito Santo nos ensinar. Such an honor É uma honra to partner with you guys. fazer parte disso aqui com vocês. Your hearts are so pure. O coração de vocês é tão puro.
Desculpa, I have notes, I promise. He's just here. Desculpa, eu tenho aqui as minhas anotações, elas estão aqui. As we said before, Como nós dissemos antes, prophecy is speaking his voice. profetizar é falar a voz dele. But we can't speak his voice if we don't know him. Mas nós não podemos falar a voz dele se nós não o conhecemos. And it's this E atmosphere nessa that atmosfera allows us to know him. nos permite conhecê-lo. It's these kind of É atmospheres nesses tipos de atmosferas that allows the supernatural que permite o sobrenatural to acontecer. be natural. Que permite que o sobrenatural seja natural. It's these kind of atmospheres São nessas atmosferas that allows us to be equipped que nos ensina, que nos permite ser equipados to understand the Word of a God, entender a palavra de Deus. to understand the Word of A God, entender a palavra de Deus. so that we can speak His voice clearly. Para que a gente possa falar a sua voz de forma clara. People ask me all the time, how do you prophesy like you do? Pessoas me perguntam o tempo todo, como que você profetiza dessa forma? I say, it's not me. Eu digo, não sou eu. I just get in the presence. Eu só tenho a presença. It's this kind of atmosphere that I sit in. São nesses tipos de atmosferas que eu me sento. And because I love on Him, E porque eu amo Ele. and I worship Him, E eu adoro. and I choose to sit with Him, E eu escolho sentar com Ele. that's when He chooses to speak to me. É ali que Ele decide falar comigo. The secrets of His heart Os segredos do seu coração. for myself, A respeito de mim for other e people. a respeito de outras pessoas. When you walk with Him, Quando você anda com Ele, He talks with you. Ele fala contigo. It's like any other É relationship. como se fosse qualquer outro relacionamento. So prophecy Então a profecia is something we all should be doing. é algo que todos nós deveríamos estar fazendo. And where do we prophesy? E aonde nós And profetizamos? to whom do we E para prophesy? quem profetizamos? Everyone Todos, and anywhere. em qualquer lugar. We are Nós somos created criados in the image and likeness of God. à imagem e semelhança de Deus. And we were created to do great works E for nós Him. fomos criados para fazer grandes obras por Ele. So in Mark 16 and 15 it says, Em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim, and this is Jesus speaking. e isso é Jesus falando. He says to them, go into all the world E disse-lhes, ide por todo o mundo and preach the gospel e pregai o evangelho to every creature. a toda criatura. And what is the gospel? E onde está o evangelho? The voice of God. O que é o evangelho? É a voz de Deus. Release His voice. É literalmente a sua voz. Release His gospel. É o seu evangelho. We need to not only feel like, oh, I need a word for somebody else. A gente não pode sentir apenas, eu preciso dar uma palavra para alguém. First, we need to apply and practice it to our own lives. Mas primeiro a gente precisa aplicar e trabalhar nas nossas próprias vidas. We need to know what He's saying to our hearts. A gente precisa entender o que Ele está dizendo aos nossos corações. To the point of sometimes, even what we wear, He might say, hey, A ponto de que em alguns momentos Ele vai dizer assim, hey, instead of wearing black, wear pink today. Instead of wearing black, wear pink today. a ponto dele dizer assim, em vez de colocar uma roupa preta, coloque uma roupa rosa hoje. Or instead of wearing pink, wear black Ao invés today. de colocar uma roupa rosa, coloque uma roupa preta If He hoje. says it to you, do it. Se Ele diz a você, faça. Because there might be a reason for Porque it. talvez exista uma razão para isso. There might be a person who's walking down the street. Talvez exista uma pessoa descendo a rua. And if God says, hey, wear black today. E talvez Deus disse assim, Or let's coloque say a roupa pink, preta hoje. color pink, because that's better. Coloque a roupa rosa hoje, porque é melhor.
says, wear pink today. Ele diz, vista rosa hoje. And the person that woke up in the morning E a pessoa que acordou pela manhã, and they said to God, e ela disse a Deus, God, I'm going to end my life. Deus, eu vou na minha vida. But if I walk on the street and I go into this coffee shop, if I walk on the street and I go into, you want me to finish? Huh? I want to take my life. A pessoa diz, eu quero tirar a minha vida. And they go in the grocery store. E essa pessoa, ela acorda pela manhã, ela diz, eu vou tirar minha vida, e ela entra no supermercado. But they say, Mas ela diz, if I see one person with a pink jacket on, se eu ver uma pessoa com uma blusa rosa, I will give you my life. eu darei a ti a minha vida. This is who we are. Esse quem nós somos. We are his workmanship. Nós somos as suas joias. Ephesians says we are his workmanship created in Christ Jesus. Efésios diz que nós somos essas joias criados em Cristo Jesus. To do great works Para fazer grandes coisas, grandes obras a Ele. that he has predestined. Que Ele já nos predestinou a isso. So your jacket could prophesy Então a sua jaqueta pode profetizar. because you heard his voice. Porque você ouviu a voz dele. Because you heard his Que voice. você ouviu a voz dele. We think of prophecy in one dimension, Nós pensamos em profecias em uma só dimensão. but I want you to think of living a prophetic life Mas eu quero que você pense em viver uma vida profética. because you live with him. Porque você vive com ele. Ooh, I can see him on your faces. Eu posso ver ele nos seus rostos. I can see him. He's highlighting. Eu posso ver ele tá He's brilhando. coming out of you. Ele tá saindo de vocês. You're getting it. Vocês estão recebendo. You're in love with him. Vocês estão apaixonados por ele. You're in love with him. Vocês estão apaixonados por ele. I also want to encourage you. Eu também quero te encorajar. And if you're taking notes, Se você está anotando, we're going to go through a couple of scriptures in a few minutes. a gente vai passar por alguns versos das Escrituras nos próximos you momentos. can write those down. E você pode escrevê-los. But I want to encourage you. Mas eu quero te encorajar. Sometimes as people that have been in church, Às vezes as pessoas que estão na igreja, we can have our own language. às vezes a gente tem a nossa própria linguagem. You know, Você sabe, né? we have our church language. A gente tem a nossa linguagem de igreja. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Oh, Sorry. a paz do Senhor, abençoado seja o nome de Deus. Yeah, just say that. And it's beautiful. E é lindo. But family has their own language, right? Mas a família tem a sua própria linguagem, certo? Family has their own language. Famílias têm suas próprias linguagens. There's certain things that when you're in your house, you guys talk about and you talk in a certain way. Tem algumas coisas dentro da sua casa que vocês falam entre vocês de uma certa forma específica. And so you understand the language in your house. Então vocês entendem a linguagem nas suas casas. But if you talk like that in your friend's house, they'll look at you like you're crazy. Mas se você falar da mesma forma que você fala na sua casa, na casa dos seus amigos, eles vão olhar como se você fosse um maluco. Even in Brazil, there's a certain way that you guys speak in Uberlândia. Até no Brasil, aqui em Uberlândia, existe uma certa forma como vocês se comunicam. But if you take it all the way to the south, they're gonna look at you like, "Quê?" Mas se você for até o sul do Brasil e falar dessa forma, as pessoas vão dizer o quê? Right? Certo? So we have languages. Então a gente tem linguagens. How we speak. Como nós falamos. I want to encourage you when God gives you a word, Eu quero te encorajar quando Deus te der uma palavra, not to use the language of the church. não a usar a linguagem da igreja. Ask Holy Spirit
Spirit, Pergunte ao Espírito how Santo. can I speak naturally to this person Como que eu posso falar de forma natural a essa pessoa? on the street Na rua, so they para understand que ela entenda what you want to o say? que o Senhor quer falar. I don't want to go on the street and go Shandarabakashitaya. Eu não quero ir na rua e falar Xandarabakashi. I think you're local. Eles vão pensar que você é maluco. They won't hear anything you have to say, Eles vão ouvir o que você tem para dizer. even if it's correct. Eles não vão ouvir o que você tem para dizer, apesar de estar correto. They won't receive. Eles não vão receber. We have to be Jesus. A gente tem que ser Jesus. We have to let him come out of us, A gente tem que deixá-lo sair de nós. but not to be weird. Mas não para ser estranhos. So we need to ask God Então nós precisamos perguntar a Deus how we can speak normally. como nós podemos falar de forma normal. And a practical way to do that E uma forma prática de fazer isso is if God gives you a é word. se Deus te dá uma palavra, What are some normal words that you can, or some words you can substitute? quais são umas palavras normais que você pode substituir? For example, Por exemplo, there is a word that we use in the church arena. então existe uma palavra que a gente usa na And igreja arena. That word is anoint. E essa palavra é ungir. Even if you use the word anoint, Mesmo se você usar a palavra you ungir, need to explain it você precisa explicar isso to a person that is not church. para uma pessoa que não é igrejada. Amen. Amém? So I could say, Pedro, Então eu poderia dizer, Pedro, I believe you are anointed. eu acredito que você é ungido. Or I can say, Ou Pedro, eu posso dizer, Pedro, I believe God has given you a gift eu acredito que Deus está te dando um presente, that He is going to use like oil pouring on you. que Ele vai te usar como um óleo derramando na sua And cabeça. that oil is just to cover you E esse óleo vai te cobrir, so that you know you're protected então você saberá que é protegido, and that you are e loved você é amado, and that you can have e courage você pode ter to coragem do the gift God has given para you. fazer o dom e o presente que Deus te deu. Amém? Amém? One of the easier ways to begin to, or I should stop. One of the easier ways to prophesy as well, Uma das formas mais fáceis de se profetizar, when we're getting our wheels turning, quando a gente está começando a ligar ali o nosso carro, is to encourage and to compliment. é para encorajar, de encorajar e elogiar. And so I'm going to do an example. This beautiful lady with a tank top that's tan. Então eu vou dar um exemplo. Essa mulher que está com uma camiseta Sim. rosa. Por favor, can you stand? Sim, por favor, você pode levantar? Yes, you got your hand like this, like me. Você que está com a sua mão assim como eu. Oi, assim. Olá. Olá, I'm going to do an example, okay? eu vou fazer um exemplo, tá? Oh, I'm excited. Eu tô ansiosa. So you can do an encouraging word or a compliment. Então você pode dar uma palavra de encorajamento ou um elogio. Hi, Oi, I'm Demetria. eu sou Demetria. I love your earrings. Eu amei o seu brinco. They're so beautiful. Eles são lindos. Do you know what I believe about you? Sabe o que eu acredito sobre você? God speaks to me sometimes. Deus fala comigo às vezes. Is it okay if I share that with you? Tá tudo bem se eu compartilhar um pouquinho com você? Is it? Tá tudo Okay, bem? it is? Okay, there's two people. Desculpa, I was talking to Tá, her. tem duas pessoas aqui, Desculpa. desculpa. Your earrings, so is it okay if I share it with you? Então, tá tudo bem se eu compartilhar um pouquinho com você? Ok. Ok. Yes. I believe, just like your earrings are beautiful Eu acredito, assim como os seus brincos são lindos, and always seem small, apesar deles serem pequenos, God is saying to you, Deus está falando para although você. sometimes you feel small, Apesar das vezes você se sentir pequena, you are beautiful. você é linda. Not only are you beautiful, Não apenas linda, God is going to show you around Deus vai te mostrar like an accessory or a jewelry earring. como se fosse um acessório ou uma joia num brinco. Because you love Him so much, Porque você o ama tanto, He's going to wear you Ele vai te vestir
And as he wears E you, quando ele te veste, he's going to bring attention to him. ele vai trazer atenção a ele. Amém? Amém? Wow. Come, Vem, come, vem cá, come. vem aqui. Oh, desculpa. Desculpa, não, desculpa. Sim, obrigado. Come. Okay, I'm going to ask you, Eu vou te perguntar, did that make sense to you? isso fez sentido para você? Todo sentido. Foi a minha conversa com o Senhor hoje. Ele falará algo comigo que só eu e Ele estamos conversando agora, antes de vir para cá. Como eu me sinto diante das pessoas, a menor. Mas eu sei que Ele me ama assim como eu sou. Oh, legal! Amen. Come. Somebody get behind her really quick, just in case. Alguém vem aqui atrás, Just in alguém case, vem just aqui in atrás, case she rapidinho. falls. Holy Spirit, come, fire, Espírito Santo. wind, Vem, fogo, the vento, glory of the a Lord. glória do That glory Senhor. comes to rest Que on a you. glória venha sobre This is who você. He is. Esse é quem Ele The é. glory is His strength. A glória do Senhor é a The sua glory is força. His provision. A Whoa! glória é a sua provisão. Fire of God. Woo! Fogo de Deus, Shit, Pai. there it is. Yeah, just receive that. Apenas receba isso. Wow. Uau! I love Jesus. Eu amo Jesus. I love Jesus. Okay. Now, we're going to do an exercise, but before we do this Então a exercise, gente vai fazer um exercício aqui, mas antes disso, I'm going to give some safety do's and don'ts for this school, okay? eu vou te dar algumas dicas de segurança para o que você deve fazer e o que você não deve fazer, tudo bem? This is just safety precautions, okay? São apenas precauções de segurança. You know how children, you give them guidelines so that Sabe they como- don't hurt themselves? Sabe quando você impõe limite às crianças para que elas não se machuquem? Like kids who are just learning to walk. Como, por exemplo, as crianças que estão aprendendo a andar, You make sure you watch them or you have a gate so that they don't go in places that are dangerous. você tem certeza que você está olhando para ela para que ela não vá nos lugares perigosos e se machuque. So this is just to help us when especially if you're just starting to prophesy. Isso aqui é só para te dar uma ajudinha, especialmente você que está começando a profetizar agora. When you let your kids go on the playground, Quando vocês deixam seus filhos irem ali no playground, you don't want them to poke Julio in the eye. vocês não querem que eles usem o dedo assim para colocar o dedo no olho do amiguinho. So you say, you have to play nice. Então você diz assim, você tem que brincar da forma certa. So I'm saying to all of us, we have to play nice. Então eu estou dizendo para todos nós aqui, a gente tem que brincar da forma certa. I'm going to request and ask you Eu vou fazer um pedido aqui e during this exercise, durante esse exercício, because it can be a sensitive topic for people. porque isso pode ser um tópico um pouco sensível para algumas pessoas. Don't prophesy babies. Não profetize sobre bebês, Don't prophesy mates. não profetize sobre o seu esposo ou a sua esposa, Don't prophesy dates. Like the time. não profetize uma data específica And don't prophesy deaths. e não profetize morte. Trust me, I've seen it. Acredite em mim, eu já vi isso. This is just for us to practice, okay? Isso aqui é só para a gente praticar, tudo So bem? before we go into this exercise, Então, antes da gente entrar nesse exercício, those are going to be the guidelines, okay? essas vão ser as regras, tudo I bem? trust you. Your pastor trusts you. I'm just saying. Eu acredito em vocês, o pastor de vocês também, tá? If you get a word that sounds a little bit, make sure you ask Holy Spirit again. Se você receber uma palavra, peça ao Espírito Santo para que ele te confirme essa palavra. And then I want you to release it, okay? Aí então eu quero que você libere ela. So this is the exercise. Então esse é o exercício. I know you guys are probably sitting with people you know. Eu sei que talvez vocês estejam sentados com pessoas que vocês conhecem. So for those who are introverts, I'm sorry. Então para aqueles que são introvertidos, me We're going to desculpa. stretch you just a little bit. A gente vai te esticar um pouquinho, Okay. tá bom? Okay?
If you can, Se você pode, I want you to, before you stand up, what we're going to do is do what I just did. então apenas antes de vocês levantarem, eu quero que vocês façam o que eu já fiz agora mesmo. You're going to find somebody Vocês vão encontrar alguém and you're going to pay them a compliment e vocês vão dizer a eles um elogio and you're going to encourage them through that e compliment. vocês vão encorajá-los por meio desse elogio. It's so easy. É muito fácil. And you're going to speak life from Jesus through that compliment. E você vai dizer, você vai falar vida de Jesus sobre esse elogio. So, babe, Tá bom? you okay? Ok? You okay? Let's do it. Okay, when I count to 3, Tá bom, quando eu contar até 3. and you can find somebody in your area. You don't have to go too far, okay? 1, Você pode encontrar alguém aí na sua área, você não precisa ir muito longe, beleza? 1, 2, 3. Vai. and you're going to pay them a compliment. Você vai dizer um elogio, Maybe something that they're wearing or their smile or talvez algo que eles estejam usando, o sorriso, the way they look. a forma como eles aparentam. And then share with them what you believe God is saying through that. E compartilhe com eles aquilo que você acredita que Deus está falando por meio disso. Prophecy should bring joy. Profecia tem que trazer alegria. Awesome. Incrível. Keep going. Continue. Beautiful. Lindo. We're going to give 3 more minutes. A gente vai ter mais 3 minutos. So the next person, switch if you haven't already. Então, se você ainda não mudou de pessoa, mude de pessoa. Okay, 1 more minute. 1 minuto a mais. Wow, wow, wow. 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 Okay. You can be seated. Você
pode tomar o seu lugar. Sometimes we say the don'ts without the do. Às vezes a gente fala o que What não, not to do. Sometimes we say what not to do. às vezes a gente fala o que não pode fazer, But we need to also say what to do. mas a gente também precisa dizer o que pode fazer. We do encourage. A gente encoraja, We do love. a gente ama, We do prophesy a life. gente profetiza a And we vida do focus on God, not the devil. e a gente foca em Jesus e não nas Amém. trevas, amém? How many did that bless? Quantas pessoas aqui foram abençoadas? Oh, yeah. Did you feel life come to you? Você sentiu vida chegando em você? And when you were giving the word, E quando você está dando a palavra, did you feel life coming out of you? você sentiu vida saindo de você? Yes, I see them on your faces. Sim, eu vejo nos seus rostos. We carry Jesus. A gente carrega Jesus. We carry Jesus. Nós carregamos Jesus. We carry Jesus. Nós o carregamos. And as we carry Jesus, Quando nós carregamos we Jesus, give Jesus. nós damos Jesus. This is what prophecy is about. É isso que a profecia é sobre isso. You wear him Você o veste and he wears you. e ele te veste. I want you to prophesy that over yourself. Eu quero que você profetize isso sobre si Say, mesmo. I wear him Fala, eu o visto and he wears me. e ele me veste. Ooh, take that in, take that in, take that in, Receba take that in, isso, take that receba in, isso. take that in, take that in. Receba Ooh. isso. Take that in, take that in, take that in, Receba take that in, isso. take that in, take that in. Take that in, take that in, take that in. Receba isso, Ooh, receba he's isso. here. Ele está aqui. Yes. I wear him Eu o visto and he wears me. e ele me veste. Ooh. So now, when I give people compliments, Então agora quando eu entrego elogio às pessoas, even if I don't go into depth, mesmo se eu não vá profundo nesse elogio, even if I just say, I love your smile, mesmo se eu dizer apenas, olha, eu amo o seu sorriso, they'll feel him. elas vão sentir Jesus, Because I release him. porque eu entreguei ele. I have many people, especially like in the last 5 months, Eu conheço um monte de gente, especialmente nos últimos 5 meses, come up to me and go, oh my gosh, you're so beautiful. pessoas que vieram a mim e falam, nossa, mas como você é linda. Random people off of the street. Pessoas aleatórias na rua. Or somebody come up to me like, oh my gosh, I love your, they say, vibe. As pessoas aleatórias na rua chegaram em mim e falaram, nossa, mas eu amo a sua vibe. Or they'll say, because they don't know, I love your energy. Ou as pessoas chegam e não conhecem, elas dizem, nossa, eu amo a sua energia. And do you know what I say? E sabe o que eu Oh, digo? that's so kind of you. It's because I love Jesus. Oh, obrigado, é porque eu amo Jesus. Hallelujah. Aleluia. And because I spend time with him, Porque eu passo tempo com Ele. he wears me. Ele me veste. So you're seeing Jesus. Então vocês estão vendo Jesus. You're feeling Jesus. Vocês estão sentindo And that Jesus. opens up a door Isso abre uma porta for me to speak the word of life. para que eu fale a palavra da vida. So you don't always have to walk up to people. Então você nem sempre precisa chegar nas pessoas. You'll get to a point where they'll walk up to you. Você vai chegar num ponto onde as pessoas virão até você. As people of God, Como povo de Deus, our responsibility when we speak the word of God and prophecy a nossa responsabilidade quando nós falamos a palavra de Deus e profetizamos is calling out greatness in people. é trazer a grandiosidade nas pessoas. It's calling out who God is in É people trazer o que Deus é dentro dessas pessoas. and calling them to a higher
higher place. e trazer eles a um lugar mais alto, Not allowing pride to get in the way. não deixando que o orgulho entre no caminho, Or to get in our hearts like Ela spoke about. ou entrar nos nossos corações igual a Ila falou ontem à noite. We must encourage. Nós precisamos encorajar. The gift of prophecy. O dom da profecia, The core engagement of the gift of prophecy o núcleo do dom da profecia is encouragement, é encorajamento, not correction or direction. não correção ou direção. Not that we will not give direction or correction, Não que nós não iremos dar correção ou direção, but that's normally what a prophet with the office of a prophet does. mas isso é o que normalmente um profeta com o ofício de profeta And I faz. want you to write this verse E down eu quero que você escreva esse texto. so you can read it in your own time. Então você pode ler no seu próprio tempo. 1 Corinthians 1 Coríntios 14, 14, 31 versos 31 through 33. ao 33. 1 Corinthians 1 Coríntios 14, 14, 31 31 through 33. ao 33. Okay, Ok. now here we go with another practical. Are you ready? Agora vamos lá com mais um prático. Vocês estão prontos? Did you get the first part? Vocês pegaram a primeira parte. Amém. Amém. We had to compact a lot of the sessions together that I teach normally. A gente precisa compactuar essas sessões. I want you to say this out loud. Eu quero que você diga isso em voz alta. I will not speak. Eu não direi. Which, yeah, sorry, I did tell you to speak, right? Desculpa, eu falei para vocês falarem, certo? Let's try this again. Vamos tentar de novo. I'm gonna pay attention now. Eu vou prestar atenção agora. I want you to say this out loud. Eu quero que vocês digam em voz alta. Say, I will not speak Eu não direi. with shame, Com vergonha, with fear, com medo or control ou controle of man. dos homens. Fear. Medo. Timothy 1:7 says, Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: for God has not given us the spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. When you speak and you prophesy and you give life, Quando você fala, quando você dá profecia, você dá vida. there might be fear that will try to come, Talvez tenha medo que tente chegar, but you're going to push back with Timothy 1:7. mas você vai empurrar, como diz em Timóteo capítulo 1, verso 7. And you're going to say, God has not given me the spirit of E fear, você vai dizer: "O Deus não me deu espírito de medo, but of love, power, and a sound mind. mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio." My mind is sound. A minha mente tem equilíbrio. So these thoughts that are coming Então esses pensamentos que estão chegando, to tell me I cannot speak life, que dizem que eu não posso falar de vida, you have to go. você tem que ir embora, Because I don't have the spirit of fear. porque eu não tenho espírito de medo. I have love, power, and a sound Eu mind. tenho amor, poder e equilíbrio. Amém. Amém? And it's not to say that fear will not come. E não estou falando que o medo não vai vir. Elisha, one of the greatest prophets in the Bible, dealt with fear. Elias, um dos grandes profetas da Bíblia, ele lidou com medo. In 2 Kings Em 2 Reis, 18, 20 through 40. 2 Reis capítulo 18, do verso 20 ao 40. How many know the story of when Elijah was on the mountain with the other prophets? Quantos conhecem aqui a história de quando Elias estava na montanha com os outros profetas? The majority of you? Okay, great. A maioria de vocês, né? Certo. I'm going to try to paraphrase for some who don't know just a little bit of it, Eu vou okay? tentar parafrasear para aqueles que não conhecem uma pequena parte, tudo bem? Elijah went on a mountain and challenged other prophets that were not of God. Elias subiu nessa montanha e ele desafiou outros profetas que não eram profetas de Deus. And he said to them, E ele disse a eles: if God be God, e se o seu Deus é Deus,
follow me. Não, If God is God. se Deus é Deus, foi o que Elias disse. Se Deus é Deus, Yeah. Or if God is God, follow me. me sigam. But if God is not God, follow them. Mas se esse Deus não é Deus, então siga eles. So he challenged them and said, if I call down fire Então ele desafiou e disse: se eu From chamar por fogo heaven. dos céus and burn up this altar, e queimar esse altar, then God is God. então Deus é Deus. And so in front of a lot of prophets that were not of God, Então na frente de vários profetas que não eram profetas de Deus, he began to pray and say, fire from heaven come down. ele começou a orar e começou a pedir para que o fogo de Deus descesse. And fire came down. E o fogo desceu. And it was such a big miracle. E um grande milagre. Everybody was amazed. Todo mundo estava espantado. But then Mas então, the king's wife, a esposa do rei, Jezebel, Jezabel, was upset estava triste, estava and decepcionada. wanted to kill Elijah. Queria matar Elias. The next chapter over, No próximo capítulo, from 2 Kings 18. de segunda Reis, capítulo 18. So then in 2 Kings Então 19, em segunda Reis 19, Jezebel wanted to kill Elijah. Jezabel queria matar Elias. And fear came into his heart. E o medo entrou no seu Now coração. this is the same Elijah E esse é o mesmo that Elias called fire down from que heaven. chamou fogo do céu. He probably could have called fire down from heaven when they came to him E ele provavelmente poderia chamar o fogo do céu quando vieram atrás dele to também. try to kill him. Que estavam tentando matá-lo. But fear got in his heart. Mas por causa do temor de Deus no seu So coração. he ran away. Então ele correu, foi So embora. it doesn't mean that fear will not come. Não significa que o medo não vai vir. It's just we need to know who God is. A gente só precisa saber quem Deus é. And we can speak life. E a gente pode falar de vida. Amen. Amém? In your own time, No seu próprio tempo. I want you to read 2 Kings Eu quero que você leia 2 Reis 18 18 and 19. e 19. You got that? Vocês pegaram? Oh, I see you taking notes. Tô vendo vocês anotando, hein? But don't be like me. Don't take notes and not read them. Mas não seja como eu que anota e não lê. I take notes and sometimes I don't read them. Eu anoto e às vezes eu nem leio o que eu anotei. And then you'll see what God did even though he had fear. E você vai ver o que Deus fez apesar do medo de Elias. God came and saved him. Deus veio e o salvou. He literally fed him. Ele literalmente o alimentou. He gave him water. Ele deu água a He ele. gave him a safe place. Ele deu a ele um lugar seguro. So even if you have fear, Então, mesmo que você tenha medo, you just run to Jesus. você só corre para Jesus. Not away from men, but to Jesus. Não corre de Jesus, mas corre para Ele. Woo! Father, I thank you for these words. Pai, eu te agradeço por essas palavras, That they're not just words. que não são apenas palavras. When they speak it, it's Quando activation. eles falam isso, elas são ativadas, Jesus. And this year, E esse ano, they will see the fruit eles verão o fruto of what they speak. do que eles falaram Woo! Over their family. sobre as suas famílias. They will see the fruit Eles verão o fruto over their families. sobre as suas famílias. It's here. Está aqui, It's here. está aqui. Just take it. Apenas receba. Just take it. It's here. Receba porque está aqui. Think about what you just read over your family. Pen- Woo! Pense sobre o que você acabou de ler sobre a sua família. Now begin to prophesy it out of your mouth. Begin Agora to comece a prophesy it profetizar com a sua boca. out of your mouth. Begin to Com a prophesy sua boca, it. comece a Begin to profetizar. speak life out of your mouth Comece a entregar, a falar Out of your vida mouth. da sua boca over your family. sobre a sua família. You will see this. Você verá isso. This is not just hope. Isso não é apenas esperança. This is a command in Jesus. Esse é um mandamento em Are Jesus. speaking what He gave you. Vocês estão falando o que Ele vos deu. You're speaking what He's saying. Vocês estão falando o que Ele And fala. what God E speaks, quando Deus fala, it creates. é criado. What God
speaks, Quando Deus fala, it creates. é criado. There it is. Aí There it está, is. aí There está. it is. There it is. Oh yeah. Oh, you're prophesying. Ou vocês estão profetizando. You're seeing change. Vocês estão vendo mudança. Angels are being released by the word of your mouth. Anjos estão sendo liberados pelo poder da sua palavra. Angels are being released by the word of your mouth. Anjos estão sendo liberados pelo poder das suas palavras. Angels are being released by the word of your mouth. Anjos estão sendo liberados pelo poder das palavras dos seus lábios. There it is. You're shifting the atmosphere. Vocês estão mudando a atmosfera. You're shifting the atmosphere. Vocês estão mudando a atmosfera nesse You're lugar. shifting the circumstance. Vocês estão mudando as You're circunstâncias. shifting the circumstance. Vocês estão mudando as circunstâncias. Out of the word of your mouth. Por meio da palavra da sua boca. Because it's his word in your mouth. Porque é a palavra dele na sua boca. Ooh. He's here Ele está aqui to encourage you. para te encorajar. He's here to encourage you. Ele está aqui para te encorajar. He's here to equip Ele you está aqui para te equipar. so you can stand on your own 2 feet Então, para que você possa ficar de pé sobre os seus 2 pés and prophesy e profetizar, so you can stand up para que você possa se and levantar e prophesy profetizar over your family. sobre a sua família. You don't have to run to the pastors. Você não tem que correr até os You don't pastores. have to run to the prophets. Você não tem que correr até os The word profetas. of God A palavra de is Deus inside of está you. dentro de vocês. Prophesy. Profetize. The word of A God palavra de is Deus inside of you. está dentro de você. Prophesy Profetize over your family. sobre as suas famílias. It's inside of you. Está dentro de Because you vocês. love him Porque vocês o amam. and you spend time with E him. vocês passam tempo You com ele. create atmospheres for him. Vocês criam atmosferas para ele. So he wears you Então ele veste and vocês. you wear E him. vocês o And vestem. his word comes out of you. E a sua And you're palavra sai de able to você. E prophesy você é capaz de off of profetizar one word por meio de uma and palavra the definition. e a definição. And then you'll find scripture E depois você vai às in escrituras. the Bible Nas escrituras. and begin to prophesy those scriptures Comece a profetizar essas that are escrituras. similar to the word you got. Que são similares à palavra que você When you recebeu. get home, Quando você chegar em casa, you're going to look up scripture você vai olhar nas escrituras. that is similar to the word you got for your family. As palavras que são similares à que você recebeu para And sua you're going to família. prophesy the word of E God. você vai profetizar a You're palavra going de to say, Deus. I have courage. Você vai dizer, eu tenho coragem. I have freedom. Eu tenho liberdade. I have purpose. Eu tenho propósito. Because the word of God says so. Porque a palavra de And Deus if the diz word of assim. God says E se a so, palavra de Deus then diz that assim, means it's true. então isso significa que é verdade. Woo! Ramanderebe shotarabayasi. Woo! He's in you. Ele está em você. He's coming on you. Ele está chegando em você. He's releasing his glory inside of you. Ele está entregando a sua glória dentro de You don't você. have to wait for the next person Você não tem que esperar a próxima pessoa to pray with you. para orar com você. You're going to stand up and say, Você vai levantar e this dizer, is the word of God essa é uma palavra de Deus over my life. sobre a minha vida. This is the word of God Essa é a palavra de Deus over my family. sobre a minha família. This is the word of God Essa é a palavra de Deus over my church. sobre a minha igreja. This is the word of God Essa é a palavra de Deus over my nation. sobre a minha nação. This is the word of God Essa é a palavra de Deus. because God is inside of Porque me. Deus está dentro de mim. I will prophesy. Eu irei I profetizar. will prophesy. Eu irei I profetizar. will prophesy. Eu irei Because the profetizar. word of God is in me. Porque a palavra de Deus está em mim. Roshetarabakandigera. Rosheterebekiananamashie. Robakashia. Mandorobosheta. Rabakashierebekia. Robosheteraba. Roboshotaye. Rabakashierebasia. Roboshotai. Rabakashete. Rabakosheta. Rabakashiereka. Rabakoshetara. Rabakatiere. Robosha. Rabakasierebasa. Robakanderebosha. Robakashiereka. Robakonara. You are being gifted for God's glory.
Vocês estão sendo presenteados pela glória de You Deus. are being gifted for God's glory. Vocês estão sendo presenteados para a glória de Deus. You're being gifted for His glory. Vocês estão sendo presenteados para a sua glória. Ubalanda, you are giving birth. Uberlândia, vocês estão dando à luz. You're giving birth. Estão dando à luz. The prophecies you've heard, you're going to push it because you're going to prophesy it. As profecias que vocês ouviram, vocês vão empurrar elas porque vocês vão profetizá-las. You're going to take the words that God has given you and you're going to prophesy it. You're going to speak it. Vocês vão pegar essas palavras que vocês receberam e vocês vão profetizar, vocês vão dizê-las. You're going to find out what it means and you're going to have understanding. Vocês vão entender o que ela significa e vocês vão ter conhecimento disso. And you're going to prophesy it. E vocês vão profetizar There isso. it is. There it is. There it is. Aí está, aí está. Ramandele ki alabakandele boso. Where's your husband? Cadê o seu marido? Roboshetananamasiya robosotaya. Seu marido. Robosotananamashie rabakandiele bosotai ramandele kia. I heard the Lord say, Eu ouvi o Senhor dizendo: not only am I going to use the both of eu you, não só vou usar vocês dois, you're going to break generational curses. vocês vão quebrar maldições hereditárias. And the Lord E says, o Senhor diz: get ready. se prepare, Because not only will you speak it, porque não apenas vocês vão dizer isso, you will sing it. vocês vão cantar You will isso, sing prophecy. vocês vão cantar as You will profecias, sing the word of the Lord. vocês vão cantar a palavra de Deus. And the Lord says, E o Senhor diz: you and your husband você e o seu will marido, walk in health. vocês vão andar em saúde, You will walk in wisdom. andar em sabedoria, You will walk in understanding. andar no You will conhecimento, walk in life. andar em vida. You will walk in health. Vocês vão andar em You will saúde, walk in wisdom. andar em You sabedoria. will walk in understanding. Vocês vão andar em And you will walk conhecimento. in life. E vocês vão andar em vida. You will walk in health. Vocês vão andar em saúde. You will walk in health. Vocês vão andar em saúde. You will walk in health. Vocês vão andar em saúde. You will walk in health. Andar em saúde. Prophesy, prophesy, Profetize, prophesy, profetize. prophesy. You will sing with the angels. You will sing with Você the vai cantar com angels. os You will anjos, cantar prophesy in com your os house. anjos. Você vai Sing in your profetizar sobre a house. sua casa. Sing in your house. Sing in your house. Cante na sua casa, cante na sua casa. Rabakia. Change the atmosphere. Mude a atmosfera. Prophesy over your families. Profetize sobre as suas famílias. Roshetananamakia. Where's your wife? Cadê a sua esposa? Roshotananama. Roboshi not here. Horamasia taraya. Robosia kanerabasia. I heard the word of God say, Eu ouvi a palavra de Deus dizendo: I am inside of eu you, estou dentro de você. and I'm going to build inside of E eu you, vou construir dentro de você. and you will prophesy. Você vai profetizar. You will give my words. Você vai ter as minhas palavras. But when you Quando prophesy, você profetizar, the Lord says, get o ready, Senhor diz: se prepare, because your brothers are coming behind porque you. os seus irmãos estão vindo atrás. Your brothers are going to follow you. Os seus irmãos vão vir Your seguindo brothers você. are going to come behind Os seus you. irmãos vão vir atrás de você. Like Joshua, Como Josué, you're going to lead them você vai liderá-los to the promised land. na terra The prometida. Lord says, get ready, O Senhor son. diz: se prepare, You've filho. been asking me. Você tem me pedido. Now the Lord says, Agora o Senhor diz: I want you to speak eu it. quero que você diga I want isso. you to say Eu it. quero que você fale Because isso. I'm backing you up. Porque eu estou te levantando de And the novo. Lord says, good job. E o Senhor diz: bom trabalho. Good job. Bom trabalho. You've given me all of you. Você se entregou por inteiro. Now here I come. Agora eis-me aqui. I'm going to give you all of me. Agora eu vou te dar tudo de mim. I'm going to give you all of me. Eu vou te dar tudo de Fire mim. of God. Fogo de Deus. Fire, fire, fire. Fogo, fogo, fogo. Fire, fire, fire. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Roshete. Fogo de Deus, Prophesy. fogo. Prophesy. Profetize, profetize. Prophesy. Profetize, 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 Prophesy. profetize. Prophesy. Roshete. Ramakare. Ramashete lekianare. Ramakasianeke.
está aqui. Você é casado? Father, Pai, I thank you eu te agradeço for the word she got for her family. pelas palavras que o Senhor deu à família dela. And the Lord says, daughter, E o Senhor diz, filha, you have been sitting for a long time. está sentada por um bom tempo. And the Lord says, now it's time for you to stand up. Agora é hora de você se levantar. You know who you are. Você sabe quem você é. You know who you are. Você sabe quem você It é. doesn't matter E não what importa other people o think. que as pessoas pensam. What matters O que importa is that I approve of you é que eu te aprovo and that I see you. e que eu te vejo. The Lord says, now get ready, O Senhor diz, agora se because I'm prepare, about to blow your mind. porque eu vou explodir sua mente. I'm going to make you think things that were big Eu vou te fazer pensar em coisas are going to gigantescas. seem so small, Coisas que são muito grandes vão because parecer I'm going to pequenas. stand up inside of Porque eu you. vou me levantar dentro de você. And as I stand up inside of Enquanto you, eu me levanto dentro de You você, and I eu e você are going to command vamos the comandar wind and the waves. as ondas e os ventos. And it's going to be like we're on a boat. E vai parecer que nós estamos num And even though barco. there's a storm, E por mais que exista uma tempestade, the Lord says, get ready, o Senhor daughter. te diz, se prepare, You're filha. going to say, Você vai dizer, peace be still. fique, você vai declarar paz. Peace be Você still. vai declarar paz. And the Lord says, when you say peace be O still, Senhor diz, quando você declarar isso, the enemy will stop o inimigo vai parar and my glory will be revealed. e a minha glória será My revelada. presence will be A minha revealed. presença será My revelada. provision will be A minha revealed. provisão será And you will revelada. have everything you Você need. terá tudo que You're going to have precisa. everything you need. Terá tudo que precisa. And even your husband, E até o seu marido. the Lord says, tell him, O Senhor diz, I'm diga a giving ele. him his strength back. estou dando a ele a sua força de volta. Roshata, Rabandia, Kianamasia. Yeah, prophesy, Profetize, prophesy, profetize, prophesy. profetize. Roshakete, Ramansia, Namaso. The glory of the Lord. A glória do The Senhor. presence of the A Lord. presença do Senhor. Woo! Roshetana, Herera. Father, I thank you for the words you gave my brother. Pai, eu te agradeço pelas palavras que deixa ao meu irmão. I thank you that he will not just Eu te prophesy, agradeço porque ele não apenas vai profetizar. he will live it. Ele vai viver isso. He will live Ele it. vai viver The isso. word you gave my brother for his As family, palavras que o Senhor deu ao meu irmão sobre he a sua will família. be it. Ele será isso. The Lord says, get ready, son. O Senhor diz, se prepare, meu filho. Put on your running shoes, Coloque os seus sapatos de corrida. because I'm about to take you places Porque eu vou te colocar em lugares that you only dreamed about. que você só sonhou a respeito. Even when you were a little boy, Mesmo quando você era uma criança bem pequena. what you dreamed about as a little boy, Aquilo que você sonhou quando era muito mais the novo. Lord says, O Senhor diz, they're going to come true, son. elas serão realidade, meu filho. Get ready, Se prepare, because you're going to help a lot of young men, porque você vai ajudar muitos homens a jovens. lot of young men Muitos homens who jovens. do not know who they are. Você não sabe quem eles The são. Lord says, get ready. O Senhor diz, se My prepare. grace is enough. A minha graça te My basta. grace is Minha enough. graça te In basta. Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém. Amém. Amen, amen, amen. Amen. Amém. Reshatarara. Enche-me. Fill us up, Jesus. Enche-me, Senhor. Glória. Enche-me. E agora? Sim, Deus. Say it one more time. Enche-me. Diga mais uma vez. Enche-me. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Now just lift your hands wherever
wherever you are, Agora apenas levante as suas mãos Doesn't onde have você to be está. high. Não precisa ser muito alto. just in a posture of surrender. Apenas como uma forma de entrega. I believe this morning Eu acredito que nessa manhã that not only were you equipped, vocês não foram apenas equipados. not only did Abba give you a gift, Não apenas Jesus deu a vocês um but the presente, um Holy dom, Spirit, mas o Espírito Santo de Deus, He literally breathed on you this Ele morning. literalmente respirou sobre vocês nessa manhã. So you can know who you are. Então vocês podem saber quem vocês são. And you can stand on your 2 E feet. vocês podem se levantar sobre os seus 2 You can pés. stand up in the Spirit of God. Vocês podem se levantar no Espírito de Deus. And you can prophesy with Him, Vocês podem profetizar com Ele, with His voice. com a voz dele. Because you have relationship with Him. Porque vocês têm relacionamento com And Ele. because you wear Him. E porque vocês o vestem. And He wears you. E Ele veste. E This Ele is veste what you're going vocês. to live in. É nisso que vocês vão viver. So Father, I ask Então, Pai, eu peço, Jesus, for completion, para completar, Senhor, the finished work. o trabalho, Deus. Thank you, God, Obrigado, for the Jesus, finished work. pelo trabalho finalizado. Ooh. Hallelujah. Hallelujah. We're gonna wrap up, but there was so many other notes, but the Holy Spirit wanted to do it this way. Tá, tinha algumas coisas para eu falar, tinham várias coisas para eu That dizer, just mas means we o have to Espírito have Santo another queria que eu school. falasse sim. Acho que ele vai precisar de uma outra escola. But what you got today, Mas o que vocês receberam hoje, teach it to somebody else. ensine a alguma outra pessoa. This is not for you to hold it and to be greedy. Não é para você pegar isso e ser egoísta a si mesmo. This is for you to take it and teach somebody else. Isso é para que você receba e ensine as outras It's pessoas. for you to take it and love on somebody with É para this. que você receba e ame as outras pessoas com aquilo que vocês aprenderam. Prophesy in love, Profetizem amor, because He is love. porque Ele é amor. There's so many people that prophesy with condemnation Há muitas pessoas que profetizam com condenação and make people feel bad. e fazem as pessoas se sentirem más. But Jesus wants people to be encouraged and built up. Mas Jesus quer libertar e levantar essas pessoas. So if He wears you and you wear Him, Então, se você o veste e Ele veste você, when they see you, quando eles te verem, when they see you, quando eles te verem, they see Him. eles veem a Ele. They see Him. Eles veem a Ele. I've had many people say, hey, I keep seeing Jesus when you walk in a room. As pessoas dizem, olha, eu vejo Jesus em você quando você está andando pelo One tempo. girl Uma garota, recently, recentemente, actually 2 weeks na ago, verdade foi 2 semanas when I atrás, got up to preach quando eu subi no in, altar para in pregar, Seattle, Washington, in America, em Seattle, em Washington, nos Estados this Unidos, teenage girl saw the Lion of Judah walk in and not me. essa adolescente viu o leão da tribo de Judá andando e não eu. Literally, Literalmente. it's because I wear Him É porque eu o visto and it's not about me. e não é sobre mim. So when you walk in rooms, Então quando você entrar em lugares, because you wear Him, porque você o veste, they will see Him. eles vão ver a Ele. They will see Him. Eles vão ver a They Ele. will see Him. Eles verão a Ele. They will see Him. Eles verão a Ele. As Ela said, Como a Ila disse, it's not about us. não é sobre nós. It's all for His glory. É tudo para sua glória. All for His honor. Tudo para sua honra. And this is why we E prophesy, é por isso que to make profetizamos. room for the King. Para dar espaço ao Rei. Amen. Amém? Amen. Amém. We have another session Nós teremos uma nova in sessão the afternoon. durante a tarde. I'm going to give the mic to Pastor. Do you want to say some Eu vou instructions? dar o microfone para o pastor. Você quer dar alguma instrução So, aqui? God bless you. I'm Deus excited to see you abençoe. later. Eu estou muito animado para ver vocês hoje à tarde.